Fala pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre leitura e interpretação da portaria conjunta número 20 de 2020, ok? E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar o item 2 dessa portaria. No vídeo passado nós trabalhamos o item 1 e no vídeo anterior a esse nós trabalhamos o início da portaria, né, os artigos que ela traz, ok? Então a gente está lendo o anexo 1 dessa portaria, indo para o item 2, ok? Lembrando, pessoal, não se esqueça de deixar o teu joinha, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está trazendo muita informação relevante para vocês, hein? E se vocês gostarem desses vídeos de leitura e interpretação de norma, coloca aí, fala assim, que norma que você... Coloca na descrição desse vídeo, que norma que você queria que a gente fizesse uma leitura e interpretação, tá? Se NR35, NR15, a NR33, a NR1, então coloca lá, que dependendo da NR a gente consegue fazer um vídeo nesse sentido também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, o item 2 desse anexo 1 da portaria conjunta número 20, ele fala o seguinte: o tema é conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e seus contatantes. Então, no item 2 vai ser qual a conduta a ser tomada com as pessoas que estão suspeitos ou confirmados de Covid-19 e os seus contatantes. Tiago, o que é contatante? Fica tranquilo que esse item 2 ele vai trazer a definição para a gente. O que é um caso suspeito, o que é um confirmado e o que é um contatante, tá? Então aqui, ó, primeiro, ó, considera-se caso confirmado o trabalhador com resultado de exame laboratorial confirmado de Covid, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, quem é caracterizado como confirmado? Aquele cara que fez o exame médico, fez o exame laboratorial e o exame deu positivo para Covid. Ele fez o exame do Covid e deu positivo. Então, ele é um caso confirmado. Detalhe, pessoal, nós, como engenheiros de segurança, técnico de segurança do trabalho ou qualquer outro profissional que não for da área da saúde, tá? Na verdade, somente o médico ele pode dar esses diagnósticos, ok? Então, o que acontece? A gente vai solicitar para o médico que ele avalie o trabalhador nessas condições. Então, aqui essa portaria conjunta, ele vai dar base não só para nós, engenheiros e técnicos em segurança, mas ele vai dar base para o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho para fazer essas determinações. Porque não somos nós que vamos falar que o trabalhador está confirmado ou não está confirmado de Covid-19. Não é um engenheiro, nem um técnico de segurança, nem a empresa, nem um empresário, nem um RH, nem um DP. Isso é caráter médico, é o médico que vai trazer essa confirmação para a gente, ok? Então vamos lá, como eu falei, isso aqui o médico ele pode usar para se basear para determinar se é confirmado ou não, tá? Então aqui, a segunda opção de confirmado, síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, para a qual não foi possível investigação laboratorial específica e que tenha histórico de contato com o caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador. Então, se o trabalhador apresentou uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave, e esse trabalhador esteve em contato nos últimos 7 dias com uma pessoa que foi testada e deu positivo para a Covid-19, então ele também é classificado como caso confirmado. Lembrando, não somos nós, engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, que vai determinar isso. São os profissionais da saúde. A gente precisa ter essa noção para a gente poder orientar os nossos clientes. Mas quem vai atestar, falar, não, esse cara está com Covid, é um médico. Então lembra, a gente vai encaminhar esse trabalhador para o médico. Por isso que todo sintoma de gripe, a gente vai encaminhar para o médico fazer essa avaliação para a gente. Ok? Isso é de caráter médico, tá? Então vamos lá, ó. Considera-se suspeito. O item 2.2 ele vai trazer a definição para a gente do suspeito de Covid. Ó. Considera-se caso suspeito o trabalhador que apresente quadro respiratório agudo com um ou mais sintomas ou sintomas de febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar,
sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia. Então ele fala aqui, o trabalhador ele é suspeito se ele apresentar algum quadro respiratório agudo, né, ele teve alguma dificuldade de respiração, etc., ou com alguns dos sintomas de febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar, ou dependendo da situação, dores musculares, cansaço, fadiga, congestão nasal. Lembrando, isso é critério médico. O que nós, engenheiros e técnicos de segurança, devemos fazer? Chegou o trabalhador, está com sintoma de gripe? Vai para a medicina do trabalho. Vai se consultar com o médico do postinho de saúde, ok? Vai procurar um atendimento médico. O camarada está com dor no peito, está com dificuldade para respirar. Vai procurar um médico. O trabalhador está tossindo muito, está com febre? Médico. Está com médico. Vocês entenderam? Isso aqui vai dar base para a gente para mandar o trabalhador para o médico. Não vamos ser nós que vamos falar, não, você está com suspeita de Covid. Porque isso não é caráter nosso, isso é caráter médico, ok? Nós vamos encaminhar para o médico. Olha que legal agora, pessoal. Isso aqui eu achei show de bola. Achei bacana porque eu já estava trabalhando mais ou menos com essas definições que está nesse item 2.3 aqui, mas eu não trazia o nome de contatante, tá? Mas a gente já orientava os nossos clientes nesse sentido. Mas aqui ele trouxe um respaldo muito legal para a gente aqui, ó. O item 2.3 fala assim, ó, considera-se contatante. Então, o que é esse contatante que a portaria conjunta está trazendo para a gente, ó? Considera-se contatante de caso confirmado o trabalhador assintomático que teve contato com o caso confirmado de Covid entre 2 dias antes e 14 dias após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial em uma das situações abaixo. Então, quem que é o contatante, pessoal? Contatante é aquela pessoa que teve o contato com alguém confirmado, ok? Então imagina, eu e minha esposa, a minha esposa está confirmada de Covid-19. Ela fez o exame laboratorial e confirmou, ela está com Covid-19. Porém, eu moro com ela, eu durmo com a minha esposa na mesma cama que ela. Então, eu sou um contatante. Eu tenho contato com alguém que está confirmado com Covid. Mas não necessariamente é só quem mora, tá, pessoal? Se o trabalhador, ele teve, sei lá, ele foi numa festinha de aniversário. Nessa festinha de aniversário de alguém que ele foi, ele tinha uma pessoa que estava confirmada de Covid-19, essa pessoa também é um contatante, porque às vezes ele teve contato com aquela pessoa. Sei lá, ele dançou com aquela pessoa, ele sentou na mesma mesa, compartilhou talheres com aquela pessoa e depois foi descobrir que essa pessoa estava confirmada de Covid. Ou até mesmo naquele dia aquela pessoa não sabia, mas depois ela confirmou. Então tem esse prazo entre 2 e 14 dias. Se a pessoa teve um contato com confirmado entre 2 e 14 dias, ele é um contatante. Ele é um contatante de caso confirmado. Então ele teve contato com alguém que estava confirmado de Covid-19, ok? Então ele ainda fala o seguinte, ó, que ele vai considerar o caso contatante caso confirmado nas seguintes situações abaixo. Ó. Se ele teve contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância. Se eu perguntar, você teve um contato com mais de 15 minutos com essa pessoa a menos de 1 metro de distância? Então isso aqui vai ser interessante para quê? Para a gente fazer as nossas investigações de acidente, tá? Para a gente fazer a nossa triagem diária. Você vai perguntar, você teve contato com alguém confirmado de Covid? Ah, tive. Tá, esse contato foi superior a 15 minutos? Foi. Você estava a menos de 1 metro de distância dessa pessoa? Sim. Opa, então ele é um contatante de caso confirmado. Ok? Outra condição também, para ser um contatante. Permanecer a menos de 1 metro de distância durante transporte. Você esteve a menos de 1 metro de distância? Imagina que você estava no ônibus, você não sabia que a pessoa que estava do seu lado, ele era confirmado. E depois essa pessoa confirmou e te falou. Aí você teve a menos de 1 metro de distância dessa pessoa. Um trabalhador contatante de caso confirmado.
ou compartilhar o mesmo ambiente domiciliar. Você mora com essa pessoa, ok? Foi o exemplo que eu citei da minha esposa. Eu moro com a minha esposa, então eu também sou um contatante de caso confirmado. Ó, e olha que legal, ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de caso da Covid-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso de Covid-19 sem a proteção recomendada. Então, se você é um trabalhador da saúde que trabalha direto com os Covid, ou se você é um trabalhador de laboratório de análises laboratoriais e você está trabalhando sem as devidas proteções, você também caracteriza como um trabalhador contatante de caso confirmado, ok? E olha que legal aqui. Ele traz duas situações de contatante. Ó. Eu tenho um contatante de caso confirmado, que é esse que a gente acabou de ler, e eu tenho contatante de caso suspeito de Covid. Quer dizer o quê? Você teve o contato com alguém que estava com suspeita de Covid. Então ele fala aqui, ó. Considera-se contatante de caso suspeito de Covid o trabalhador assintomático que teve contato com caso suspeito de Covid entre 2 dias antes e 14 dias após o início dos sintomas do caso, em uma das situações abaixo. Então, o caso suspeito, o caso de trabalhador contatante de caso suspeito de Covid é o trabalhador que teve o contato com alguém que está com suspeita de Covid. Ele está com, sei lá, o cara está com gripe, mas não confirmou se é Covid. O cara está com febre, mas não confirmou se é o Covid. Então, eu estou com um trabalhador que é contatante de um caso suspeito de Covid. Quando que vai caracterizar que ele é um caso suspeito? É quando o trabalhador ele vai se caracterizar dentro dessas situações aqui, ó. Ter contato durante mais de 15 minutos ou menos de 1 metro de distância, aquela mesma situação. Eu tive um contato superior a 15 minutos com aquela pessoa, a menos de 1 metro de distância daquela pessoa. Então, eu sou um contatante de caso suspeito. Permanecer a menos de 1 metro de distância durante o transporte, compartilhar o mesmo ambiente domiciliar, ou ser profissional da saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de caso de Covid-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso de Covid sem a proteção recomendada. Você vê que essas opções, pessoal, essas opções A, B, C e D, tá? Essas opções aqui, elas são as mesmas do caso do contatante de caso confirmado. É as mesmas condições também. A diferença é que o trabalhador que eu tive contato, a pessoa que eu tive contato, ela estava com suspeita de Covid, ela não estava confirmada, ok? Lembrando que o contatante, ele é assintomático. O contatante, ele não está apresentando sintomas. Ok? Seja o contatante de caso confirmado ou contatante de caso suspeito. Ele é assintomático, ele não está apresentando sintoma nenhum. Mas a gente tem que ficar de olho nessa pessoa, porque ele pode sim vir a ser um possível suspeito ou confirmado. Tá? Então lembra, ele não é nem suspeito e nem confirmado. Por quê? Porque ele é um contatante. Ele não está apresentando sintomas, mas ele manteve contato com alguém ou confirmado ou suspeito de Covid. Ok? Então vamos lá. O item 2.5 fala o seguinte: a organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais por 14 dias nas seguintes situações. A empresa, ela deve afastar o trabalhador, tá? Ela deve afastar o trabalhador do ambiente de trabalho, das suas atividades laboratoriais, quando? Nos casos confirmados, nos casos suspeitos e nos contatantes de caso confirmado. Por que eu preciso saber se meu trabalhador ele é um contatante de caso confirmado? Por quê? Porque ele também tem que ser encostado, ele também tem que ser suspenso das suas atividades. O único que eu não vou suspender é o contatante
de caso suspeito. Esse eu não vou suspender, tá? Mas o contatante de caso confirmado, eu suspendo ele, ok? Então aqui, ó, casos confirmados de Covid. Peguei um trabalhador, chegou o exame dele, está confirmado. Então, meu filho, você vai ficar em casa até você se recuperar. Lembrando que para tudo isso a gente precisa de um atestado médico. Eu sou um trabalhador com um caso suspeito, eu estou com suspeita de Covid. Manda para o médico, pega um atestado e você vai ficar na tua casa, em repouso, conforme o atestado médico. Tá? Eu sou um contatante de caso confirmado. Você vai pegar esse trabalhador, você vai enviá-lo para uma avaliação médica e o médico tem que gerar um atestado para esse trabalhador, tá? Porque ele é um contatante de caso confirmado. Também tem que ficar afastado por no mínimo 14 dias, tá? Mas a gente sempre segue a orientação do atestado médico, mas a maioria dos atestados já vem com esse prazo de 14 dias, tá? Se não vir, siga o atestado médico, tá, pessoal? Siga o atestado médico e não deixe o trabalhador retornar ao trabalho sem um exame de retorno ao trabalho, tá bom? Item 2.5.1. O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado de Covid-19 deve ser contado a partir do último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado. Então, o contatante de caso confirmado, o período dele de afastamento vai ser contado a partir do último dia que ele teve o contato com a pessoa, até a partir daquele dia que vai se contar 14 dias. Então imagina, digamos que hoje é dia 1º, e hoje eu tive o contato com uma pessoa, eu tive contato com um caso confirmado naquelas condições descritas aqui na portaria, tá? E eu descobri, no dia 2, que aquela pessoa está com caso confirmado. Então, virei um contatante de caso confirmado. Avisei a empresa, ou seja, a empresa vai me afastar a partir do dia 1º, no caso que foi ontem, foi o último dia que eu tive contato com a pessoa. Então, a partir daquele dia já começa a contar os 14 dias. Porque aquele dia, o dia 1º, foi o dia que eu tive o contato com a pessoa. Então, a partir daquele dia, conta-se 14 dias. Ok? Digamos que eu fiquei sabendo só no dia 5 que aquela pessoa que eu tive contato no dia 1º era confirmado. Então começa a contar do dia 1º. Do dia 1º, 14 dias. Então se foi 5 dias e eu tenho 14, então eu vou ficar afastado o quê? Só 9 dias. Ok? Por quê? São 14 dias a partir do dia que eu mantive contato com aquela pessoa. Tá? Então é isso que está descrito aqui. Olha o item 2.5.2. Os trabalhadores afastados, considerados casos suspeitos, poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento, quando, tá? Agora aqui, caso suspeito, o trabalhador está suspeito de Covid, tá? E ele quer voltar a trabalhar. Eu estou passando bem, eu quero voltar a trabalhar. Quando que esse trabalhador pode voltar a trabalhar? Ele vai voltar a trabalhar quando o exame laboratorial descartar Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Ou seja, esse trabalhador que estava suspeito fez o exame de Covid e deu negativo. Deu negativo o exame dele. Então, esse trabalhador pode voltar a trabalhar. Ok? E se esse trabalhador estiver assintomático às 72 horas? Ou seja, ele ficou 3 dias sem apresentar sintoma nenhum, ele também pode voltar a trabalhar. Tiago, então quem que vai fazer essa avaliação? Somos nós? Não, é a medicina do trabalho, pessoal. Nós vamos encaminhar para o médico. Eu sempre tenho orientado. Tiago, mas a empresa vai ter um custo muito alto em fazer exame. Pessoal, é mais barato do que você contaminar todos os seus funcionários dentro da empresa por uma tomada de decisão errada. Tá? Então, gente, isso aqui é base para o médico do trabalho avaliar o trabalhador. Se o médico do trabalho estiver avaliando o trabalhador, ou o médico clínico que seja, tá? Estiver avaliando o trabalhador e identificar que o exame dele deu negativo, esse médico vai falar, está apto ao retorno ao trabalho. Se o trabalhador estiver assintomático há mais de 72 horas, o médico também. Você está assintomático mais de 72 horas? Estou. Então, ok, o médico vai fazer a aptidão dele para retorno ao trabalho.
Ah, Thiago, mas o exame de retorno ao trabalho ele é obrigatório acima de 30 dias. Tá, a gente não está falando de obrigatoriedade, a gente está falando de respaldo para os nossos clientes, de respaldo para as empresas. Pessoal, é mais garantia, é garantido para a empresa quando você tem um exame de retorno ao trabalho com o médico falando que ele pode voltar a trabalhar. Ok? Se você faz o retorno sem esse parecer médico, a empresa ela corre um risco. Então, se você quiser correr esse risco, beleza, mas isso é caráter médico. Então, encaminhe para os médicos, tá? Encaminhe para os médicos, que eu acho que a gente vai estar mais bem preparado e respaldado. Porque nós somos profissionais de segurança do trabalho, não de medicina ocupacional. Item 2.5.3. Os contratantes que residem com caso confirmado de Covid devem ser afastados de suas atividades presenciais por 14 dias, devendo ser apresentado documento comprobatório. Tá? O trabalhador mora com alguém com caso confirmado. Confirmou, ou seja, eu sou um contratante de caso confirmado e eu moro com alguém que está confirmado, eu tenho que provar que eu moro com essa pessoa. Tá? Eu tenho que provar de alguma forma. Lembra quando o trabalhador ele é registrado na empresa, a gente informa quem são os dependentes? Ah, é o meu filho que está com Covid. Beleza, dependente, está lá na relação de dependentes? Tá ok. Ah, não, é minha esposa. Opa, tá lá na relação de dependentes? Tá ok. Tá, e quando não está nessa relação de dependentes? Sei lá, eu divido um apartamento com uma outra pessoa, tá? Uma pessoa que não tem nada a ver, a gente simplesmente divide um apartamento, é um amigo, uma amiga, ok? Eu divido apartamento com essa pessoa, e aí? Eu preciso provar que eu moro com essa pessoa, porque é muito fácil. Um amigo meu pega o Covid-19, né? Eu falo que eu moro com essa pessoa, eu não sei se a empresa não sabe se realmente mora ou não, né? E eu alego que eu sou contratante de caso confirmado para me ficar em casa. Tá? Então tomem muito cuidado. O trabalhador tem que provar que mora com aquela pessoa para que ele tenha direito de usufruir dos seus benefícios. Tá ok? Lembrando, solicite ao médico que faça um atestado de acompanhante. Então, digamos que a minha esposa é caso confirmado. Eu vou chegar lá no médico e falar, olha, doutor, eu quero um atestado para mim, porque eu sou acompanhante dela. Eu moro com ela, eu vivo com ela. Então eu também preciso de um atestado para apresentar na minha empresa, falando que eu sou contratante de caso confirmado. Ok? Se o médico lá do postinho não fizer isso, a empresa pode encaminhar o trabalhador para o médico do trabalho. Porém, isso vai ter custo. Você pode jogar isso para o trabalhador. Fala, trabalhador, vai lá, procura o médico que te atendeu, que atendeu sua esposa, que atendeu a pessoa que mora com você e pede para ele gerar um atestado para você também. Tá? Os médicos fazem isso. Tá? E se não conseguir, você sabe que o que o trabalhador está falando realmente é verdade, você pode encaminhar para o médico do trabalho, né, que eles fazem isso também. Tá? Lembrando, pessoal, para fazer esse tipo de procedimentos com o médico do trabalho, você tem que ligar e conversar com o médico antes, porque senão chega lá, o trabalhador faz um exame clínico normal e não sai o resultado que você quer. Tá bom? Ó, a organização deve orientar os empregados afastados do trabalho, nos termos do item 2.5, a permanecer em sua residência, assegurando-se a manutenção da remuneração durante o afastamento. O que acontece? O item 2.5 são essas pessoas que foram afastadas. Caso confirmado, caso suspeito, caso contratante de caso confirmado. Tá? Essas pessoas, a empresa ela tem que orientar essas pessoas a ficarem nas suas residências, ok? Eles não podem sair de suas residências. Por quê? Porque senão vai contaminar outras pessoas. E ele ainda fala aqui, ó, assegurando-se a manutenção da remuneração durante o afastamento. Ou seja, tem que pagar essa pessoa durante o afastamento. O que a gente sabe? Os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Do 16º dia em diante, quem vai pagar é o INSS. Tá? Porém, eu sei que existe uma MP, eu não vou lembrar agora de cabeça para falar para vocês, que ela permite à empresa, quando for um caso suspeito de Covid-19, se eu não me engano é só para casos, se eu não me engano é só para casos confirmados,
de Covid-19, aquele trabalhador que deu caso confirmado, esses 14 dias quem vai pagar é o INSS. Na verdade, vai ser abatido no imposto da empresa. Então, o que eu te oriento? Procure o advogado que atende a empresa ou procure o contador que atende a empresa para ver como que isso funciona. Porque isso vai muito na esfera contábil, essa jogada de redução de imposto, de abatimento de imposto por aquele período que foi pago. Tá? Então tem toda uma condição que foge do meu conhecimento técnico, que eu não sou da área de contabilidade, mas eu sei que tem essa condição. Então, para os casos confirmados, a empresa pode sim pegar, ter um subsídio lá pelo governo que vai abater em um imposto, se eu não me engano, é o INSS. Tá bom? Agora, a empresa tem que garantir o salário do trabalhador pelos primeiros 15 dias. Tá? A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos, incluindo... O item 2.7 fala o quê? Que a empresa ela deve estabelecer procedimentos para identificar os casos suspeitos. Tá? Então, o que ele fala aqui? Ó? Que eu tenho que incluir o quê? Ó? Canais para comunicação com os trabalhadores, referente ao aparecimento de sinais ou sintomas compatíveis com Covid-19. Bem como sobre contato com confirmado ou suspeito de Covid-19, podendo ser realizadas enquetes por meio físico ou eletrônico, contato telefone, canais de atendimento eletrônico. Ou seja, a empresa ela tem que bolar um procedimento de como que ela vai identificar se esse trabalhador é um caso suspeito ou um caso contatante. Isso pode ser de forma física, né? Vamos fazer uma enquete, pessoal, quem teve contato, de forma digital ou física, tá? Ele fala aqui também, ou pode ser por telefone, o RH da empresa vai ligando trabalhador por trabalhador, tá? Ou alguma forma, algum atendimento eletrônico, sei lá, vou jogar no site da empresa e você tem que preencher aquelas informações, tá? O item B, ele fala o seguinte, ó, triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de trabalho, podendo utilizar medição de temperatura corporal por infravermelho ou equivalente, antes que os trabalhadores iniciem suas atividades, inclusive terceirizados. Então ele fala o seguinte, a empresa ela deve fazer uma triagem todo dia, antes do trabalhador iniciar a atividade, podendo ser uma medição de temperatura por infravermelho, aquela pistolinha que o pessoal coloca na testa, você não precisa ter o contato com o trabalhador para ver a temperatura, você vê a uma distância, tá? Ou algo equivalente a esse infravermelho, tá? Se tiver algum outro dispositivo. E isso tem que ser todos os dias, antes do trabalhador iniciar a atividade, seja em qual turno que for, se primeiro, segundo, terceiro turno, turno folguista, turno comercial e etc. Tá? Inclusive os trabalhadores terceirizados. Ou seja, ele fala que a empresa ela tem que ter um procedimento para identificar se o trabalhador ele é um caso confirmado, se ele é um caso suspeito, contatante de caso confirmado ou contatante de caso suspeito. Tá? Como que a empresa vai fazer isso? Trabalhando com esses procedimentos, através dessa enquete que ele falou e através também dessa triagem diária que tem que ser realizada. Tá? Então, é esse item 2.7, ele vem determinando isso. O item 2.8 fala o seguinte, a organização deve levantar informações sobre os contatantes, as atividades, o local de trabalho e as áreas comuns frequentadas pelo trabalhador suspeito ou confirmado. Então esse item 2.8 quer dizer o seguinte, os trabalhadores suspeitos e confirmados, com quem eles tiveram contato? Quem são os contatantes? Isso dentro da empresa, tá, pessoal? Quem foram os outros trabalhadores que eles tiveram contato? Quais são os locais que esses casos suspeito e confirmado trabalharam? Por onde eles passaram? Quais são as áreas comuns frequentadas por esses trabalhadores? Tá? Então, tudo isso tem que ser identificado também quando eu tiver um trabalhador suspeito ou confirmado de Covid-19. Tá? Ele também, no item 2.9, fala o seguinte, os contatantes de caso suspeito de Covid-19 devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à organização o surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença descrita no item 2.2. Os
Contatantes de caso suspeito, aquela pessoa que teve um contato com alguém que está com suspeita de Covid-19, ele tem que ser orientado pela empresa a relatar, a informar qualquer suspeita, tá? Então, eu sou contatante de caso suspeito. Comecei a sentir sintoma de gripe, eu tenho que avisar a empresa. Comecei a sentir, sei lá, dor de cabeça, febre, eu tenho que comunicar à empresa, ok? Porque eu já sou um contatante de caso suspeito. Eu posso, de uma hora para outra, virar um suspeito. Esse trabalhador tem que informar a empresa e a empresa tem que informar o trabalhador dos procedimentos que ele deve seguir. A organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas. Tá? Tivemos um caso suspeito de Covid na empresa ou tivemos um caso confirmado, vamos reavaliar. Será que as medidas de prevenção que a gente está executando estão sendo eficientes ou não? Então a empresa tem que reavaliar se aquelas medidas de prevenção estão sendo eficazes, tá? Item 2.11. A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização com informações, né, sobre trabalhadores por faixa etária. Então a empresa tem que ter à disposição a relação de trabalhador por faixa etária, por idade. Tá? Quantos anos tem cada trabalhador? Os trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionados aos quadros mais graves de Covid-19, de acordo com o subitem 2.11.1, não devendo ser especificada a doença, preservando-se o sigilo. Ou seja, eu tenho que identificar quem é grupo de risco. Dessa relação de trabalhadores, quais deles é grupo de risco? Porém, eu não posso identificar que doença essa pessoa tem, tá? Eu só vou ter que identificar se ela é grupo de risco ou não. Eu vou ter que informar quem são os casos suspeitos, quem são os meus suspeitos de Covid, quem são os meus confirmados, quais são os trabalhadores contatantes afastados e medidas tomadas para adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção do Covid-19. Tá? Eu tenho que ter lá o meu plano de contingência. Quais são as medidas que eu tomei para evitar a contaminação com Covid? Tá? Não necessariamente é plano de contingência, tá, pessoal? Pode ser, às vezes, um procedimento interno ou alguma coisa do tipo. Tá? No item 2.11.1, são consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações do Covid-19, cardiopatas graves ou descompensadas, insuficiência cardíaca, infarto, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada, pneumopatias graves ou descompensadas, dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada e grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, graus 3, 4 e 5, diabéticos, conforme juízo clínico e gestantes de alto risco. O que é isso aqui, pessoal? Pessoal, isso aqui é o nosso grupo de risco. Qualquer um dos trabalhadores que apresentarem algumas dessas condições vai ser tido como grupo de risco. Tiago, como é que eu tenho certeza que o trabalhador tem essa condição? Avaliação médica. Tá? O que a gente orienta é que você identifique quais os seus trabalhadores possam ter essas condições e mande esse trabalhador para uma avaliação médica, seja no postinho de saúde, que o médico do postinho identifique se ele é grupo de risco ou não, ou pelo médico do trabalho da empresa. Pega esse trabalhador e encaminha para o médico do trabalho para que ele identifique se esse trabalhador é ou não é do grupo de risco. Volto a falar, nós da área da segurança do trabalho, seja técnico de segurança, engenheiro de segurança, não somos profissionais habilitados para falar que o trabalhador é de grupo de risco. Quem é esse profissional? É um médico, e o médico que vai conseguir fazer essa identificação para a gente. No item 2.12, fala o seguinte: a organização deve encaminhar para o ambulatório médico da organização, quando existente, os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado.
Então ele fala que tem que mandar para o ambulatório médico os casos suspeitos de Covid, tá? Tiago, a minha empresa pequena não tem ambulatório, nós não temos um médico do trabalho aqui na empresa. Então encaminhe para a clínica de medicina do trabalho, que faz atendimento para vocês, ou encaminhe para um postinho de saúde. Ó, no item 2.12.1, ele fala o seguinte: o atendimento de trabalhadores sintomáticos, tá, deve ser separado dos demais trabalhadores, fornecendo-se máscara cirúrgica a todos os trabalhadores a partir da chegada do ambulatório. Então, o que acontece? Ah, minha empresa tem ambulatório. Beleza. Chegou um trabalhador com caso sintomático. O que é um caso sintomático? É quem está apresentando sintomas. Esse trabalhador, ele deve ser separado. Então, o atendimento dele é separado. Se o meu ambulatório só tem uma entrada, eu não posso ter nenhum outro trabalhador lá. Ok? Então, o atendimento dele tem que ser separado. E eu tenho que fornecer máscara cirúrgica, não é a máscara de pano, é a máscara cirúrgica para quem for fazer atendimento desse trabalhador. Então, forneça a máscara para o trabalhador sintomático e para quem vai fazer o atendimento também. Seja o técnico de enfermagem, enfermeiro, o médico que vai fazer esse atendimento, tá, pessoal? Que o respaldo vai ser maior. No item 2.12.2, fala o seguinte: os profissionais de serviço médico devem receber os EPIs ou outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações e regulamentações do Ministério da Economia e da Saúde. Quem for fazer atendimento médico em ambulatórios da empresa, ele tem que receber, ou se às vezes você está montando um plano de contingência, os procedimentos para uma clínica médica, o profissional que for fazer atendimento ao trabalhador que está com suspeita ou confirmado de Covid, ele tem que ter os EPIs adequados, tá? Ele tem que estar com os equipamentos adequados. Seguindo as recomendações do Ministério da Economia e da Saúde, tá? Que orientações que é essa? Lá no site do ENIT, você vai achar as orientações, tá? Ó, orientações gerais aos empregadores e trabalhadores no serviço de saúde em razão da pandemia do Covid-19, tá? Então é essa orientação que você vai usar, que é esse ofício circular 1458 de 2020 ME, tá bom? Mas não é o tema do nosso vídeo, tá? Então a gente vai trabalhar só a portaria conjunta. O que a gente precisa saber? Que o que tange aos profissionais da saúde tem uma orientação do Ministério da Economia e Saúde sobre o que fazer, quais procedimentos tomar no caso de profissionais da área da saúde, tá? Lembrando que eles têm que ter os EPIs adequados e seguir aqueles procedimentos lá. Beleza? Pessoal, esse foi o item 2 do anexo 1 da portaria conjunta, um pouco mais extensa do que os outros vídeos, tá, pessoal? Mas a gente trouxe aí toda a nossa interpretação quanto a isso. Lembrando que a gente não é dono da verdade, né? E lembrando também que às vezes a gente pode mudar o posicionamento mais para frente, mas eu acredito que está bem alinhado com o que está na portaria e vai ajudar você também a discernir, a tomar as suas decisões aí também, tá bom? Não se esqueça, não deixe de dar o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está trazendo bastante conteúdo. E amanhã é o nosso quarto vídeo, que a gente vai falar sobre o item 3 e o item 4 do anexo 1 dessa portaria conjunta número 20, ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima!